Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui então na nossa terceira e última aula referente ao capítulo 6 da Gênese, onde nós estamos falando então sobre uranografia geral, né? E aí, então, para essa aula, né, lembrando que essa é a nossa terceira e última parte, nós vamos trabalhar o quê? Então, olha lá, os desertos do espaço, a sucessão eterna dos mundos, a vida universal e, por fim, a diversidade dos mundos. Então, vamos lá, vamos começar aqui, já dando uma olhada no item Os Desertos do Espaço. Bom, Galileu, então, ele vai nos dizer o seguinte: se de alguma forma, né, vamos acompanhar aqui a leitura comigo, ó. Se de alguma forma apreciarmos a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, veremos que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e que são raras no vastíssimo oceano dos céus. A extensão que as separa é incomparavelmente maior do que as que lhes medem as respectivas dimensões. Essa foto aqui, então, que eu coloquei para vocês, ó, vocês percebam que ela está fazendo uma ampliação, né, aqui da distância entre galáxias, tá? E o que a gente vê, então? Que nós temos um emaranhado de galáxia, por exemplo, um aglomerado aqui de estrelas, né? E nós temos um espaço muito grande nessa região preta, né? Nessa região escura, até que a gente tenha um outro aglomerado também de estrelas. Então, o que Galileu vem nos falar aqui, a priori, é que essa distância, né, entre um aglomerado e entre outro, ela é muito maior do que o próprio tamanho desses aglomerados de estrelas, né? Pelas fotos, vocês se lembram das ilusões de óticas? A gente não consegue perceber isso muito bem e parece que está tudo pertinho ali, mas não. Então, se eu tenho uma galáxia de um determinado tamanho, a próxima galáxia que eu tenho, ela vai estar separada dentro desse espaço escuro, né? Por uma distância infinitamente maior do que o próprio tamanho da galáxia. E assim sucessivamente, tá? Então, o que isso quer nos mostrar, né? Que toda a matéria que nós temos no universo, nós sabemos que provém de uma unidade mínima que a gente chama ali de átomo, tá? Esses átomos, eles também vão se juntar com outros átomos e vão formar moléculas e etc e tal. O que eu quero que vocês observem aqui comigo é o seguinte, ó. Vocês estão vendo, como vocês viram lá naquela foto no slide anterior, a distância que eu tenho de uma galáxia na outra? Aqui, nessa primeira foto, então, ó, eu quero mostrar para vocês agora a distância que nós temos do núcleo do átomo. Então, olha o núcleo do átomo aqui, né, formado por prótons e nêutrons. A distância que nós temos deste núcleo em relação aos elétrons que circundam, então, a eletrosfera desse átomo. Para que vocês tenham uma ideia, os cientistas eles falam assim, que se a gente pegar esse núcleo do átomo e for medir a distância dele em relação ao primeiro elétron da camada mais próxima da circunferência, seria como se eu colocasse uma bola de futebol num campo de futebol ali no meio do campo, né, onde tem aquela demarcação ali da bola, e o primeiro elétron ele estaria lá na última fileira da arquibancada. Isso, então, para a gente ter uma noção da distância que eu tenho entre uma partícula e outra. E isso vai acontecer em toda a estrutura material, desde o átomo até a estrutura universal, certo? Então, eu vou ter um aglomerado aqui, uma distância incomensurável, e depois eu vou ter outro aglomerado. E no meio disso, eu vou ter esse espaço escuro. Vocês querem ver um outro exemplo? Aqui, ó, nessa segunda figura agora aqui, eu coloquei, né, representando a distância dos planetas em relação ao Sol. Então, olha, Mercúrio, né, 57.910.000 quilômetros, né, ele está do Sol.
Aí vem Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Esse planeta X aqui, né, que ele fala, seria Plutão, né, o planeta mais distante do nosso sistema solar, onde existe ainda uma briga, né, na ciência, porque tem cientista que quer descaracterizar Plutão, falando que ele não é um planeta, porque ele não teria tamanho, né, de um planeta. Outros querem falar que não, Plutão é um planeta sim, então eles ficam nessa, né, nessa discussão que aí não é para nós, né? Mas se a gente olhar, olha a distância que Plutão estaria do Sol, né? 30 bilhões de quilômetros do Sol, tá? Então, pessoal, o que tem no meio disso, nesse espaço escuro, né? É o que a gente chama de matéria escura, é o que a ciência chama, né, aqui então, ó, de dark matter, matéria escura. E essa matéria escura, então, seria esse vasto, né, que a gente não consegue enxergar, a gente enxerga como se fosse um espaço, então, assim, enegrecido, e os nossos olhos humanos não captam o que tem ali, então dá a sensação que é um espaço vazio, que é um espaço ali inabitado, né? Mas aí, claro que Galileu vem nos refutar, né, essa teoria também, como sempre, né, nos abrindo os olhos para o que possa ter ali. Tá? E aí é importante, antes da gente ver essas etapas em que Galileu vai refutar essa teoria, o que seria realmente essa matéria, para a gente fixar bem, para a gente entender que tudo é feito de matéria, desde do pequeno átomo ali, que vai se juntar com outro átomo, que vai formar uma molécula, que vai formar primeiro ali uma célula, um tecido, que depois vai formar um órgão, que depois vai formar um organismo, que depois vai formar uma espécie, que depois forma um planeta, que forma uma galáxia e tudo mais, tá? Então eu vou convidar vocês, antes de tudo, a assistirem um vídeo aqui comigo, para que a gente possa verificar um pouquinho isso daí melhor, tá? Vamos lá. Ó. Então, olha, prestem atenção aqui embaixo nas distâncias, né? Olha, 10 metros ele está se afastando da Terra, 100 metros. O que tem 1 quilômetro? 10 quilômetros. 100 quilômetros de distância, 1000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 100.000 quilômetros, né? A gente já começa a ver a Terra, 1 milhão de quilômetros. E o que tem nesse espaço, né? Nesse espaço escuro? Então, 100 milhões de quilômetros, a gente começa a visualizar alguns planetas, 1 bilhão, 10 bilhões de quilômetros, o nosso sistema solar, 100 bilhões as estrelas, 1 trilhão de quilômetros o Sol, 1 ano-luz. A gente começa a ver as constelações, 10 anos-luz, 100 anos-luz, 1000 anos-luz, 10.000 anos-luz, aí que a gente começa a ver a nebulosa, 100.000 anos-luz, a galáxia. 1 milhão de anos-luz, eu começaria a ver as outras galáxias, né? E aqui, olha, a gente tem a estrutura, né? Como que o universo ele é formado. Tá vendo? 10 bilhões de anos-luz. Agora vamos voltar, acompanhem comigo. Olha como a matéria é sempre igual, desde a formação do universo até a formação de uns simples átomos. Vamos voltar lá para a Terra, na nossa pequenina esfera. E vamos chegar de novo lá naquele ser humano. E aí nós vamos entrar, então, agora dentro desse ser humano. Olha lá, 10 centímetros. Vamos diminuir 1 centímetro. Diminuindo agora, 1 milímetro. O que a gente conseguiria ver? 100 micrômetros, eu consigo ver os vasos sanguíneos e as células. Olha lá, 10 micrômetros, um leucócito. 1 micrômetro, eu consigo já ver as moléculas, o filamento de DNA. 10 nanômetros, eu consigo já ver a dupla hélice. 1 nanômetro, eu consigo penetrar ali dentro.
100 picômetros, né? Eu já estou conseguindo ver os spins que orbitam o átomo. E aí eu chego no vazio do átomo. E aí sim, eu começo a ver o núcleo do átomo. E todo aquele espaço, então, ao redor. Perceberam? Então, pessoal, a matéria é sempre igual. A gente chega numa estrutura muito parecida, né, dentro do átomo, com relação a tudo que a gente tem no universo. Por isso que as leis da matéria vão ser sempre, sempre as mesmas, tá bom? É lindo de se ver, né? Mas o mais importante é a gente ficar com isso, que essas leis valem desde o átomo até a formação inteira do universo. E o que seriam, então, cada um desses espaços vazios? Então, agora sim, agora Galileu vai nos elucidar, porque ali não tenho nada, muito pelo contrário. Ele vai nos dizer o seguinte, ó, além de tão vastas solidões, rebrilham mundos. Então, quer dizer, existem mundos nesses espaços, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Quer dizer, lá tem mundo, tanto quanto nas regiões em que a gente consegue ver o mundo. Não é porque a gente não consegue ver que não exista, né? E aí ele fala, são as nebulosas irressolúveis. Essas nebulosas irressolúveis, a ciência diz que são aquelas nebulosas que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos, com a tecnologia que a gente tem hoje, conseguir decifrar. E aí ele continua, olha, lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao nosso globo, lhes dão uma vida que as nossas concepções não podem imaginar, nem nossos estudos comprovar. Então, existem formas de vida, né, que são completamente diferentes da vida na Terra, que a gente não vai conseguir ver com esses olhos, né, que os nossos estudos ainda também não vão conseguir comprovar, mas elas estão ali, nada é vazio, tá? Tudo é habitado, tudo é preenchido, ok? E aí ele diz assim, ó, é lá que em toda a sua plenitude resplandece o poder criador, que a gente ainda está um pouco longe, né, de descobrir. Mas nós, dentro da nossa ciência, e Galileu também, ele contempla a nossa ciência, dizendo que sim, nós fizemos muitos avanços, né? O que a gente já sabe? Olha, que 70% do universo, que ó, 70% é feito de energia escura, que é uma energia que está fazendo então esse universo expandir, mas que a gente também não conhece. 26% do universo é feito de matéria escura, que são esses espaços aí que a gente acha, né, que estão vazios, ok? E somente, olha, 4% são as estrelas, os planetas que a gente consegue visualizar, né, as galáxias que a gente consegue visualizar. Então, uma coisa importante de dizer também é que quando a gente fala assim, energia escura, matéria escura, quer dizer o quê? Na verdade, a tradução, né, foi feita assim, de uma maneira não tão precisa, porque vem do inglês, né, que eles falam dark matter ou dark energy, que seria, na verdade, energia obscura ou matéria obscura, porque é obscuro ainda a nossa compreensão, tá? Não quer dizer que seja literalmente escuro, ok? Mas é obscuro a nossa compreensão, tá bom? Bom, e aí, depois, partindo então agora para um outro item, que seria a sucessão eterna dos mundos, ele vai nos dizer assim, ó, que, primeiro, tudo então é habitado, tá? Nesses espaços aí que a gente não vê, existem outros mundos e outras formas materiais que não é, então, suscetível à visão com os nossos olhos humanos. A gente pode até pensar que seriam mundos aí que se encontram em outros grupos dimensionais que conseguem ver o nosso, como a gente viu lá na aula 1, tá? Mas nós, por estarmos uma dimensão abaixo, não conseguimos, então, com os olhos humanos,
visualizá-los, tá? E os sentidos humanos, eles são muito limitados mesmo, né? A gente sabe disso. Se a gente pegar, por exemplo, o ouvido humano, a gente sabe que a gente escuta em uma faixa auditiva específica, né? Que abaixo dessa faixa auditiva eu não escuto, que seria o infrassom, né? E acima dessa faixa auditiva eu também não consigo escutar, que seria então o ultrassom, né? E a gente sabe que alguns animais emitem então sons tão altos, por exemplo, as formigas, né? Só uma curiosidade isso para a gente entender que nós somos limitados também pelos nossos próprios sentidos, né? Mas dizem que essas formigas emitem sons tão altos que nós não conseguimos escutar. Mas elas se comunicam entre si, né? E a gente não escuta porque não está dentro da nossa faixa auditiva para o ouvido humano, tá bom? Então, o primeiro tópico é esse. O segundo é que, gente, existe então uma sucessão eterna dos mundos e nada é estático, nada é imóvel. Tudo tem então o seu processo. Lembra que nós vimos na aula anterior, no último tópico, na parte 2, sobre as estrelas fixas, que de fixas não tem nada, é realmente só uma ilusão de ótica aí? Então, a estabilidade, né, a imobilidade, perdão, ela não existe no universo e tudo está se movendo e tudo está sempre se transformando ao tempo inteiro, tá? Então, ele começa nos dizendo assim, ó, a estabilidade eterna do universo é assegurada por uma lei primordial e geral, que se faz perceptível para os nossos sentidos, tá? Então, essa lei, ela é visível para nós, ela é percebida pelos nossos 5 sentidos, tá? Como? Em várias ações particulares chamadas de forças dirigentes ou diretrizes da natureza. Então, as nossas leis da natureza, já que nós estamos imersos na matéria, vão valer também como leis para todo o universo material, tá? Aí ele diz assim, ó, sob o império desta lei e pelo impulso de outras forças que são nascidas das forças da natureza, a matéria já passou por inúmeras transformações, né? Percorrendo a escala das revoluções periódicas. Então, isso a gente vê tanto acontecer no nosso planeta, por exemplo, uma sementinha vai lá, então ela germina, ela brota, nasce uma planta, essa planta envelhece, essa planta morre. Tá? E aí o que acontece com essa planta? Ela volta para o solo, né? E ela vai ser transformada em um outro tipo de matéria. Ou nascem outras sementes, ou ela serve de alimento, né? De adubo, para que outras plantas cresçam, para que animais, né, façam a sua ingestão e assim por diante. Então, ele diz assim, que é essa mesma lei que preside a destruição dos astros, tanto dos sóis como dos planetas. Então, o planeta, assim como a semente, ele vai nascer, ele vai servir de habitação ao desenvolvimento, né, dos seres que estão ali, dos reinos, né, da natureza, dos seres que estão ali. Por exemplo, aqui na Terra, ele vai servir, então, de desenvolvimento dos seres dos reinos mineral, vegetal e animal. E aí, quando esses seres se desenvolverem, por exemplo, tudo que eles têm que se desenvolver e o planeta não, e nós não precisarmos mais deste planeta Terra, este planeta Terra também vai terminar o seu ciclo, então ele também vai morrer, vamos dizer assim, né? E ele volta para o universo para que ele também seja reaproveitado em alguma outra coisa, assim como tudo acontece na natureza, tá? Então ele diz assim, ó, a morte, entre aspas, tá? Bem entre aspas, porque a gente sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então essa morte é só uma transformação, tá? Não se restringe aos seres viventes, ela também atinge então a matéria, porque o ser humano, né, na sua ignorância, ele pode pensar assim, ah, só aquilo que é vivo morre,
entre aspas, né? Não necessariamente, isso vai se aplicar a tudo que é material, tá? Um sol, nós não sabemos nem que tipo de astro para que serve um sol, por exemplo, para que serve de repente um planeta, se ele como planeta ou se esse astro como sol é um organismo vivo também, a gente não sabe ainda isso, tá? Então, essa morte, ela vai se aplicar a tudo. E aí, aqui, ó, nessa figura, eu coloquei a evolução das estrelas, até onde a nossa ciência chega, né, pra gente ter uma olhada. Então, ó, da nebulosa, que a gente estudou bastante na aula anterior, né, a formação, vai sair uma primeira estrela, né? Depois essa estrela, ela se transforma numa supergigante, né, vermelha. Depois ela pode se transformar numa supernova do tamanho, né, dependendo da massa dela. E aí ou ela vira no fim da vida dela um buraco negro ou ela vira uma estrela de nêutrons. Lógico, gente, que isso demora bilhões e bilhões e bilhões de anos para acontecer, tá? Vamos ver o caso, sim, de uma estrela mais simples, por exemplo, que teria uma massa parecida com a massa do nosso Sol. Então, olha lá, de novo, da nebulosa, né? Porque tudo sai de lá, a gente já viu. Então, é criada uma primeira estrela, depois essa estrela aumenta de tamanho até que aquele núcleo dela, né, exploda, né, entre numa fissão nuclear e exploda, e aí ela retorna para a nebulosa, então ela forma uma nebulosa planetária, né, que daí vai dar origem a planetas e vai formar todo um sistema solar, né, e depois essa estrela vira uma anã branca. Então, tudo tem o seu ciclo, tá vendo? Tudo tem, né, o seu tempo. E aí, é claro, né, que isso demora muito, né, para acontecer, tá? Mas aí eu coloquei uma figura aqui também para vocês verem agora do nosso Sol, da nossa estrela. Então, ó, percebam que aqui embaixo ele tem uma escala aqui como se fosse uma régua que representa, então, ó, aproximadamente a idade do nosso Sol em bilhões de anos, né? Porque a gente não consegue ter certeza. Então, olha, desde a formação, aqui acompanhem comigo, ó, através dessa seta, desde a formação do nosso Sol até agora, olha aqui agora, o nosso Sol ele estaria entre 4 e 5 bilhões de anos, né? A gente acha, né, que quando ele vai começar a aumentar de tamanho, né, e ele vai se aquecendo gradualmente, e daqui mais uns 5 bilhões de anos, provavelmente, né, ele vai então aumentando de tamanho, e aí ele vai entrar numa própria fissão de núcleo também, e vai virar lá mais ou menos quando ele tiver uns 14 bilhões de anos, uma estrela anã branca, tá? Então, só para a gente ter uma noção assim de tempo. E aí Galileu continua, né, dizendo assim, ó: logo, reconheçamos aqui, como os nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. Então, esse universo nunca vai ter fim, né? Isso a gente acabou vendo lá na primeira aula. Eu sei que é tudo tão confuso, né? Porque foge tanto da nossa compreensão, mas eu acho que a gente devagarzinho tá tendo noção, né, dessas coisas e do nosso lugar também, do lugar que a gente ocupa, né, ainda como humanos, né, nesse planetinha chamado Terra. E o Galileu, mais uma vez, vem então nos lembrar, né, de tudo isso. E aí ele diz assim, ele termina esse tópico, né, da sucessão eterna dos mundos assim, ó: e quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quer dizer, só quando a gente tiver em outros mundos, sei lá qual, e a Terra ficar assim na nossa lembrança como se fosse um dos mundinhos pelo qual a gente passou, né? Quando durante séculos incontáveis houvermos habitados esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quer dizer, passando por planetas aí, números, quem sabe estrelas também, né?
quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, só aí teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. Então, gente, a gente não vai conseguir compreender aqui. A gente só precisa saber que existe e ter fé, né? Que isso é assim e que paulatinamente nós vamos, então, descobrindo tudo isso daí, né? E aí, se a gente fizer, assim, uma comparação, né, com Galileu sempre falando isso, que a gente não vai compreender aqui e tudo mais, nós falamos isso em vários itens do capítulo e ele vem repetindo isso, e ele vem sempre colocando a Terra como um nada, né, e pedindo cientistas não sejam arrogantes, humanos não sejam arrogantes, né. Talvez sim o nosso maior propósito aqui e agora é vencer o nosso egocentrismo, é vencer realmente a nossa arrogância. Então, mesmo que não possamos compreender ainda essa grandiosidade universal, mas que consigamos nos colocar no nosso verdadeiro lugar, deixando os nossos probleminhas egóicos de lado, tá certo? Provavelmente esse é um dos principais motivos, né? E aí ele começa a nos contar também um pouco sobre a vida universal. É claro que, fazendo uma quebra novamente desse egocentrismo, onde os homens dizem assim, não seria possível haver vida em outros planetas, já que as condições não propiciariam a vida, não tem um ar puro, não tem água, não tem isso, não tem aquilo. Gente, a vida, ela se manifesta em diferentes formas. Nós vimos o Galileu falando que dentro desse espaço vazio, que a gente chama de matéria escura, existe vida, existe outros mundos. Então, a vida não precisa ser igual à nossa vida, né? Aqui, com esse corpo, dependendo de água, dependendo de uma atmosfera X, dependendo da comida, assim, para a gente sobreviver. Não, a vida ela pode existir nas condições mais diversas, né? Então vamos ver o que ele diz, ó. Uma mesma família humana e os laços de uma fraternidade foi criada, ó, na universalidade dos mundos. Quer dizer, inclusive aqui, ó, ainda inapreciável aos nossos olhos, tá? Gente, tudo é habitado, como, né, já foi falado, e ele diz que uma mesma família humana com laços fraternais foi criada na universalidade desses mundos, ainda inapreciável aos nossos olhos, tá? Então, além de existir vida lá fora, essa vida, ao olhar e a criação de Deus, ela é fraterna, é para que ela seja e habite esse universo material de uma forma harmônica como irmãos. Quer dizer que isso sempre aconteça? Não, porque vamos supor, vamos pensar aqui no nosso próprio planeta, né? Todas as espécies que aqui habitam foram criados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Criador, e nós conseguimos viver em harmonia com todas as espécies? Não. Por quê? Porque a nossa evolução moral é ainda muito baixa. Então a gente agride, né? A gente mata, a gente escraviza, né? A gente comete crimes assim absurdos contra animais, nos matadouros, né, e tudo mais, tudo para o nosso egoísmo, porque nós somos os mais fortes. Pode acontecer de existir no universo também esse tipo de conflito, né? Então a gente vê aí esses conflitos que estão havendo no plano espiritual, né? Principalmente com seres que não querem deixar outros seres evoluir. A mesma coisa que a gente faz com os animais, provavelmente seres superiores a nós fazem com a gente, tá? Então, mas aos olhos do Criador foi tudo criado para ser uma fraternidade. E conforme a nossa evolução moral vai caminhando, com certeza nós vamos nos tornar cada vez mais fraternos também, tá? Mas aí ele diz assim, ó, continua. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, tá? Então é como se eu tivesse várias espécies lá naquelas outras dimensões,
vivenciando sobre aquele outro tipo de matéria que a gente não consegue ver, mas eles conseguem se ver entre si, né? Ao contrário, todos os seres trazem marcado na fronte o mesmo destino e devem se encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e reencontrar-se segundo as suas mútuas simpatias. É a grande família espiritual que povoa as terras celestes, a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que constitui no tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Tá? Então, provavelmente, quanto mais, né, evoluídos nós formos, provavelmente mais fraternos, né, iremos ficando e iremos, então, entrando em contato com toda essa grande família cósmica, né, universal. E aí, aqui eu coloquei algumas figuras, né, para a gente entender essa diversidade. Porque esses dias eu estava assistindo um podcast de ciências, eu gosto bastante desse assunto, e era um cientista que, inclusive, eu gosto muito. Ele era um astrofísico e ele dizia assim, né? Perguntaram para ele: você acredita, com tanto conhecimento que você tem, que exista vida fora da Terra? E aí esse cientista, ele respondeu assim, como um cético, né? Ele respondeu assim: olha, se houvesse vida fora da Terra, nós já teríamos observado. Primeira resposta, assim, que comprova a arrogância do ser humano, porque os nossos instrumentos são absurdamente primitivos, né? E não conseguem observar quase nada. Depois, ele dizia assim que até hoje, de todos os planetas que o ser humano conseguiu estudar, nenhum deles apresentava condições, né, de ser habitável para a vida como a nossa. Então, ele acredita que só pode ter vida como a nossa, né? Com matéria tridimensional. E a gente está vendo que não é bem assim, tá? Então, tudo é habitado. E aí, o próprio Galileu, ele faz uma comparação, dizendo assim, ó, olhem aqui nessa primeira figura comigo. Se dentro da própria Terra existe uma diversidade incomensurável de espécies, se dentro da própria espécie humana existe uma diversidade absurda, né, de pessoas, de raça, de formas, nenhuma pessoa é 100% idêntica, né, igual a outra. Então, sempre alguma diferença, nem que seja 2, 3 fios de cabelo a mais, vai ter, tá? Então, essa diversidade, ela não vai acontecer só aqui no nosso planeta, gente. Ela vai acontecer, sim, no universo inteiro. Então, nós teremos aqui seres da espécie humana, né, humanoides, vamos dizer assim, que seriam seres com uma maior consciência, e também animais, vegetais, minerais, outros reinos da natureza que nós não nos damos nem conta ainda de que existam, né? Porque não existem aqui. Mas com certeza eles existem sim, tá bom? E aí é claro que ele fala, né, sobre essa vida universal, e ele fala a mesma coisa sobre a diversidade dos mundos, né? Então, até aqui a gente percorre esse cientista maravilhoso que é Galileu Galilei, falando pra gente de toda essa diversidade da vida, e agora ele vem falar então, para finalizar, dessa diversidade dos mundos. Se em cada mundo eu tenho uma diversidade absurda de espécies e de reinos da natureza, eu também tenho uma diversidade assim absurda, né, de espécies e tal em outros mundos, né? E aí ele diz assim, né, do fato de que a vossa natureza ainda animada começa no zoófito, né, para terminar no homem, quer dizer, a gente começa lá nas primeiras larvinhas ali para terminar no homem, passando por todas essas espécies diferentes, né? De que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido, a água, a renova incessantemente, de que as vossas estações se sucedam nesta vida os fenômenos que a distinguem, não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. É o que a gente está falando até agora. Se aqui dentro mesmo do nosso planetinha minúsculo e insignificante, a gente tem esse inúmero
esse grande número de diversidade, imagina no universo inteiro, né? Então ele termina assim, ó, longe disso, aquelas diferem de acordo com as diversidades, com as diversas condições que lhe foram prescritas e de acordo com o papel que cada uma coube no cenário do mundo. São pedrarias variegadas de um imenso mosaico, as diversificadas flores de admirável parque. Então, lembrando mais uma vez, olha, isso porque a gente só está estudando o universo material, hein, gente? Ainda tem a parte espiritual que a gente nem começou, né? Então, dentro desse universo material, olha, desse mesmo átomo, eu tenho a formação de tudo que existe, até mesmo de uma galáxia, tá? Então eu nunca, jamais poderia concluir que tudo que esse átomo consegue formar, que todas as moléculas possíveis estariam restritas ao nosso planetinha chamado Terra, tá? Muitas e muitas outras combinações vão ser criadas e vão ocupar não somente essa terceira dimensão, mas todas as dimensões da matéria, tá bom? E aí, então a gente finaliza essa primeira parte de estudo, então, né, da uranografia geral. Agora nós vamos começar a estudar a criação do nosso planeta ainda também do ponto de vista material, tá? E aí, assim que a gente assimilar todas as questões materiais, a gente parte para as outras questões. Então, eu sei que são temas cada vez mais complexos, mas é muito bom que as aulas fiquem gravadas, porque a gente pode voltar, rever, reassistir quantas vezes a gente quiser, tá bom? Que todos tenham, então, uma excelente semana e até a nossa próxima aula. Até mais!